Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós iremos resumir a lição 11, que tem como título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. O texto áureo da lição encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A verdade prática: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 3 ao 6 e o 11, e a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Nós não iremos ler em virtude de nossa proposta de resumir a lição. O objetivo geral diz: asseverar o zelo pela sã doutrina. O ponto central: é preciso zelar pela sã doutrina. Hoje nós iremos ver uma lição que trata sobre a palavra de Deus e a responsabilidade da igreja que tem de defender o ensino correto, a sã doutrina das Sagradas Escrituras. A Bíblia ela é a infalível, inerrante, inspirada e suficiente palavra de Deus. E a igreja tem como função, uma das funções da igreja é preservar o seu ensino, a sã doutrina. O nosso esquema resumo, ele sempre fica disponível no final do vídeo para vocês querendo assim utilizar na escola dominical ou mesmo para fazer uma revisão da lição. O primeiro ponto da lição: ortodoxia versus heterodoxia. Aqui o comentarista ele vai fazer um contraponto de dois termos técnicos. O número 1 diz dois termos técnicos importantes. A ortodoxia e a heterodoxia são termos técnicos do ensino da teologia. Não encontra-se literalmente na Bíblia, mas é importante para nós entendermos o que é o ensino correto, a ortodoxia, e o que é os desvios doutrinários, a heterodoxia. Isso faz com que nós entendamos a preocupação do apóstolo Paulo em defender a sã doutrina diante das heresias. O número 2, o conceito de ortodoxia. Aqui, o comentarista ele diz o seguinte: na língua grega, o termo orto significa que é direito, reto, certo. Doxia não tem aqui na revista, mas nós poderíamos acrescentar. Doxia vem de doxa, que significa opinião no grego. Então, ortodoxia seria uma opinião correta, fundamentada nas escrituras sagradas. Aqui, por exemplo, ortodoxia, o comentarista diz, é absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Nós colocamos, é conformidade com um princípio ou doutrina. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz Paulo a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Observe, conservar o modelo das sãs palavras, ou seja, em conformidade com as sãs palavras. As sãs palavras quer dizer a ortodoxia. A doutrina cristã ela é ortodoxa e, como diz o comentarista, é coerente com o ensino de Cristo e dos apóstolos. O número 3, conceito de heterodoxia. Se ortodoxia é uma opinião correta, fundamentada nas Escrituras e segue o modelo das sãs palavras, a heterodoxia, diz o comentarista que hétero significa diverso. Hétero significa diverso. Na tradução grega também pode significar outra ou outro. E doxia não tem na lição, mas poderíamos dizer que vem do grego doxa, da mesma forma que doxia de ortodoxia, doxa que significa opinião. Ou seja, na heterodoxia existe mais de uma opinião. Opiniões divergentes da sã doutrina, das Sagradas Escrituras. O comentarista ele faz um apontamento aqui. São opiniões diferentes, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos,
nós colocamos opinião diferente em oposição aos padrões estabelecidos. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz Paulo a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observe, opinião diferente, Paulo chama de doutrinas de demônios. A ortodoxia é então um só parecer. Lá em Atos capítulo 15, versículo 20, diz o texto que quando os apóstolos eles trataram da questão judaica lá na Assembleia de Jerusalém, eles escreveram uma carta às igrejas gentias, dizendo para se absterem das coisas sacrificadas aos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. No versículo 28, diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Note, pareceu, um só parecer, pareceu bem ao Espírito Santo, o Espírito Santo aprovou o parecer dos apóstolos, e a nós, no versículo 22 de Atos 15, a Assembleia estava composta pelos apóstolos, anciãos e toda a igreja concordaram nesse parecer. Ortodoxia é defendida pela igreja, então é um só parecer. É diferente da ortodoxia, que são várias opiniões. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz o apóstolo: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Note, heresias são várias opiniões, divisões, falsos ensinos. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, diz Paulo àquela igreja: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3, está na leitura bíblica em classe, diz Paulo: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, verso 4, é soberbo e nada sabe. Observe, tanto heresia como outra doutrina quer dizer ensino divergente, são desvios doutrinários, isto é heterodoxia. A igreja do Senhor ela é ortodoxa, é defensora da sã doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. O número 2, ou o segundo ponto, a ameaça de corrupção doutrinária. O número 1, a advertência do apóstolo. O comentarista diz que em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de outra doutrina. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, quando ele escreve para Timóteo, e ele pede, roga a Timóteo, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns a não ensinarem outra doutrina. Observe, o termo outra aqui é hétero, uma doutrina diferente das dos apóstolos. Bendito seja Deus. Era uma outra doutrina que nada tinha a ver com a doutrina de Cristo, que os apóstolos ensinaram. Essa diferença mostra o zelo do apóstolo Paulo, advertindo aquele obreiro, por conta de homens que não respeitavam a sã doutrina ou a doutrina dos apóstolos, homens que não respeitavam os ensinos apostólicos. Lá em Atos capítulo 20, versículo 29, Paulo adverte aos anciãos de Éfeso dizendo: porque eu sei isto, que depois da minha partida se levantarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis, ele faz uma advertência aos anciãos de Éfeso justamente pelas falsas doutrinas, as heresias que eles iriam introduzir naquela igreja. O número 2, quais eram os problemas doutrinários? O comentarista, ele bota da seguinte forma: quais eram os problemas de ordem doutrinária? Nós colocamos quais eram os problemas doutrinários. Primeiro, nas igrejas do primeiro século, plantadas por Paulo e pelos outros apóstolos, eles sofreram com infiltrações de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes. Um exemplo aqui, em Corinto e Éfeso, havia os que
afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Haviam também os que traziam bagagem religiosa do legalismo religioso judaico e do gnosticismo. E toda essa doutrina estranha causava divisões na igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz Paulo àquela igreja: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. As doutrinas estranhas na igreja estavam causando divisões. Alguns diziam ter liderança humana, uns diziam, eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cefas. Mas existia um grupo que não tinha liderança humana, era justamente os de Cristo, não se submetia a nenhuma autoridade apostólica. Era o pior grupo que existia em Corinto. O número 3, fábulas e genealogias intermináveis. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz o comentarista que fábulas e genealogias, no tempo de Paulo, haviam os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como o culto dos anjos. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18, diz o texto: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Estas fábulas e genealogias diziam respeito aos falsos mestres que torciam o sentido da verdade apostólica para introduzir heresias. E Paulo combate isso, por exemplo, lá em Colossenses, mostrando que um dos ensinos gnósticos que era introduzido na igreja era justamente o culto dos anjos. As fábulas é traduzido literalmente por mito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. E Paulo ele coloca justamente próximo de genealogias intermináveis para mostrar duas coisas possivelmente. A primeira delas, o ensino gnóstico, que dizia respeito que os anjos eram intermediários entre o homem e Deus. Paulo combate esse tipo de ensino na primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Outra possível interpretação para genealogias intermináveis dizia respeito do ensino judaizante, ou melhor, do estudo das genealogias da Bíblia pelos judaizantes. Isso levava a questões referentes às origens, e isso era introduzido, de certa forma, juntamente com fábulas na igreja. E Paulo combate esse tipo de ensino na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, dizendo: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Observe, fábulas e genealogias. Eu trouxe aqui um subsídio sobre as características do mito. Na lição bíblica do professor, tem dizendo um subsídio teológico a respeito do termo fábulas ou mitos. Mas eu acrescentei aqui um subsídio para nós melhorarmos a compreensão. Fábula, no texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, é literalmente traduzido por mito. Uma das características do mito é não ter autoria. Se um mito for escrito de uma tradição escrita ou mesmo de uma tradição oral, verbal, não escrito, ele não tem autoria, não se sabe quem escreveu o mito. Isso, na época de Paulo, era compreendido por fábulas, uma explicação fantástica a respeito das origens das coisas. O mito estava ligado às origens. Eis o motivo da expressão genealogias intermináveis. Observe, com o advento do marxismo cultural, na atualidade há um esforço para desacreditar na Bíblia, dizendo que ela contém mitos. E é justamente o oposto do que Paulo está fazendo. Ele está combatendo os mitos que eram introduzidos junto da explicação apostólica das Sagradas Escrituras. Paulo está combatendo isso. A Bíblia tem uma autoria, o mito não. O mito não tem autoria, a Bíblia tem. Um outro exemplo, os livros da Bíblia têm um autor. E há um esforço na atualidade para desacreditar a autoria de certos livros da Bíblia. Vou citar um exemplo dos livros de Moisés do Pentateuco. Note que há um esforço por parte de alguns
em dizer que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Eles negam o testemunho interno dos próprios livros de Moisés, que Deus falou com Moisés, bem como o testemunho de Jesus, que autenticou os livros de Moisés. Esse é um exemplo. Mito não tem autoria, a Bíblia tem autoria. A autoria divina, o Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras, e a autoria humana. Mesmo os livros que são considerados anônimos, nós temos indicações da possibilidade de sua autoria. A Bíblia tem autoria, mito não tem autoria. Mito está ligado às origens. Observe, genealogias intermináveis. Estava ligado também às fábulas, aos mitos. Bem como o mito não se preocupa em provar a verdade. A Bíblia, sim, ela é a verdade, ela se preocupa com a verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz Paulo, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Note, fábulas e genealogias produzem questões. A Bíblia não, ela edifica, ela produz conhecimento de Deus. E esse conhecimento, como diz o comentarista, nós não podemos perder tempo com questões. O conhecimento das Sagradas Escrituras não é para ostentar a vaidade, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Bendito seja o nome do Senhor. O número 3. A igreja como guardiã da sã doutrina. Número 1. A igreja é coluna e firmeza da verdade. O comentarista, ele fala aqui que em Timóteo o apóstolo declarou à igreja que sustentava a verdade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz Paulo, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Observe, esta expressão, como convém andar na casa de Deus, pode ser traduzido literalmente, saber conduzir-se, ou seja, se comportar na casa de Deus, uma conduta, um comportamento, uma prática cristã. E como ele diz, porque a igreja do Deus vivo é coluna, ela sustenta a sã doutrina, tanto no ensino como na prática, e firmeza da verdade, a verdade moral, uma boa conduta, um aprendizado que vai colocar em prática na igreja e no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Coluna e firmeza da verdade. A igreja sustenta a verdade. A igreja como coluna e firmeza da sã doutrina. É ela que mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro, contra as heresias, contra os falsos ensinos, contra a heterodoxia. Bendito seja Deus. O número 2. O objetivo do zelo pela sã doutrina. O comentarista, ele aponta o objetivo como preservação, ou melhor, preservar o amor de um coração puro. Observe, preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, como citamos anteriormente. E esse amor é uma prática sincera da fé em Cristo. Não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. O número 3, a primazia do amor. Diz o comentarista, o fim do mandamento é o amor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O amor é um instrumento no combate às falsas doutrinas ou ideias. Observe que a luta de Paulo não era contra pessoas, mas contra os ensinos, contra as suas ideias. Da mesma forma, a igreja, ela combate os erros doutrinários. Ela é defensora da ortodoxia, contra os falsos ensinos, contra os ensinos que vão de encontro à palavra de Deus. A igreja, ela sustenta a verdade. Louvado seja Deus. O amor de um coração puro, ou seja, parte de dentro para fora, é um amor prático. E diz o comentarista que o coração puro, esta expressão, é um coração santificado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. O amor de uma boa consciência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois cultiva a boa consciência. O amor de uma fé não fingida. Não há lugar para simulação ou fingimento,
muito menos para hipocrisia. A fé tem que ser não fingida. A igreja, se tem a primazia do amor, esse amor se manifesta numa fé não fingida. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz Paulo àquela igreja: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Observe, seria como um metal que soa, embora eu tivesse dons de línguas e falasse língua dos anjos ou dos homens, e não tivesse o amor na prática, seria como um metal que soa, ou seja, não fazia sentido. Bendito seja Deus. Lá no capítulo 13, versículo 13, diz Paulo ainda àquela igreja: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Em João capítulo 13, versículo 34, disse Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em outras palavras, a identidade do cristão, a identidade da igreja é o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, hoje nós vimos o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós, como igreja do Senhor, temos que asseverar isso. Temos que sustentar a sã doutrina. Nós temos essa responsabilidade. Cristo nos deu essa responsabilidade. Como Paulo fez no passado, ele se levantou para ensinar a igreja a preservar a sã doutrina diante dos erros, diante das heresias. Nestes dias atuais, a igreja do Senhor tem que fazer a mesma coisa. Somos coluna e firmeza da verdade e temos a responsabilidade dada por Deus, por meio de Cristo Jesus, de sua palavra, de sustentar, defender a sã doutrina diante dos erros, das heresias que nos são impostas. Que Deus possa lhe abençoar e possamos guardar, de fato, a palavra de Deus, que é inspirada, inerrante, infalível. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.